aviso: pode conter erro de tradução. Capítulo 74. Encontramos aqueles lembrados na sala da sala especial reunidos. Gente, temos que fechar os olhos para ir até os domínios do D, já que ele quer falar com todo mundo, disse Luffy. Entendo, parece que ele quer conversar com os novos caras e também com nós, disse Nami seriamente. Então não vamos perder tempo e ver o que ele quer, disse Zoro. Todos assentiram e fecharam os olhos e depois caíram no chão. Na dimensão de D, Luffy e seu Nakama estavam no quarto de D com os novos lembradores, olhando tudo maravilhados. Então, ouviram a risada de D. Ei, que bom ver todos vocês juntos, D disse com um sorriso. Olá, meu velho, Nami disse sorrindo. D ficou deprimido imediatamente. Você vai me chamar assim também? Perguntou o Deus com uma nuvem negra na cabeça. Ei, é mais fácil te chamar assim, disse Nami. D começou a murmurar coisas sobre rainhas desrespeitosas que feriam sentimentos, mas Luffy perguntou a ele. Velho, por que você queria nos ver? D ficou um pouco chateado com a forma como o chamei, mas decidiu falar de uma vez por todas. O que acontece é que tenho que discutir 3 coisas com você, disse ele, ficando sério. O que eles estão fazendo? Luffy perguntou. D suspirou e disse. A primeira é informar que a guerra avançou um pouco. Isso surpreendeu a todos e ainda mais aos mais velhos lembrados. Como é que ele se adiantou? Nami perguntou. Bem, os superiores me informaram que devido às mudanças na história, a guerra acontecerá na época de seus filhos. Foi planejado para a época dos netos, mas com isso chegou um pouco cedo, disse D um tanto desconfortável. Luffy absorveu tudo com calma e disse. Entendo, nesse caso só temos que preparar nossos filhos para essa guerra. Os outros assentiram com suas palavras e sorriram com isso. Uau, isso foi melhor do que eu esperava. Então vamos ao segundo assunto. Presentes para o resto do seu Nakama. E acho que vou começar pelo primeiro Vivi, então vou te dar essa adaga para você se defender, disse D, entregando-lhe uma adaga incrustada de joias. Vivi pegou e agradeceu pelo presente. Bem, o próximo é o pequeno Chopper e meu presente são esses óculos que vão permitir que você saiba que doença ou enfermidade afeta uma pessoa. Eles serão muito úteis para o seu sonho, D disse entregando alguns copos a Chopper. A pequena Rena pegou-os com alegria e testou-os, notando um cansaço extremo em todos, por isso ordenou-lhes que descansassem. Bem, o próximo será o Yamato e meu presente será esse martelo pontiagudo que tem a capacidade de aumentar seu poder destrutivo com a sua vontade, disse D, entregando um martelo branco. Yamato pegou e percebeu o grande poder que havia nele, então agradeceu a D pelo presente. Agora vamos continuar com o carpinteiro Franky e meu presente é esse equipamento de carpintaria com o qual você poderá criar maravilhas como a sala especial que dei para Nami. Use-o com sabedoria, disse D, entregando uma caixa de ferramentas de carpintaria para Franky. Ele pegou e, fazendo pose, agradeceu o presente. Bem, a próxima será a cenoura e meu presente são essas luvas elétricas e o especial delas é que possuem vários estilos de eletricidade. Você vai descobrir isso com o tempo e também, com sua forma suas longas luvas vão aumentar seu poder, disse D, entregando algumas luvas de garra laranja. Cenoura ficou tão feliz que deu um garchu para D de alegria. Ei, agora meu último presente é para Brook e o presente são 2. Primeiro, um cajado muito especial como uma espada e o outro um violino muito especial. E por que 2 presentes? Porque se você juntar os 2 você pode usar um poder oculto do violino que só pode ser usado com a espada, disse D, entregando-lhe uma bengala dourada e um violino vermelho. Brook pegou e agradeceu a D pelos presentes. Então, D olhou para Luffy e disse. A terceira razão pela qual os trouxe é algo que tem a ver com você. Luffy se preocupou com o que seria e perguntou. É algo sério? Não para nada. O que acontece é que falei com os superiores sobre um assunto que tem a ver com você e eles me deram sinal verde, disse D com uma cara muito séria. E do que se trata? Luffy perguntou. D suspirou e respondeu. Eu decidi testar você. Todos os Mugiwaras ficaram chocados ao ouvir isso e Zoro perguntou. Que tipo de teste você fará nele? Veja, você já me conhece e sabe que por ter obtido os poderes de todas as frutas do diabo, ele se corrompeu, destruindo meus abençoados e seu reino, D disse com um suspiro. Todos assentiram, isso fazia parte da história que descobriram antes de lutar contra ele, além das que ele mesmo contou. Mas o que isso tem a ver com o teste que você vai fazer no Luffy?
Sanji perguntou. Veja, D é alguém que busca a liberdade e não busca o poder. Mas há casos como em Hawks ou Teash que buscaram poder em vez de liberdade. Quero testar o coração do Luffy para ver se ele não cede à maldição do poder no D e se corrompe como eles, D disse olhando para Luffy com os olhos cheios de poder. E como ele vai fazer isso? Nami perguntou. Muito simples. Vou dar a ele algo com o qual ele consiga obter mais poder e veremos se ele cai nessa maldição, D respondeu, ainda olhando para Luffy. O que você vai dar a ele, D-sama? Robin perguntou. D não parava de olhar para Luffy que o olhava da mesma forma. Evolua sua habilidade de extração de demônios para a manipulação de demônios. Vou explicar. Sua nova habilidade agora consiste em 3 habilidades que irão te ajudar. A primeira é aquela que você já conhece. Extração, que você já sabe o que faz. A segunda é a absorção e funciona desta forma. Com essa habilidade, ele poderá absorver os poderes de Akuma no Mi de uma pessoa ou da própria fruta. Dessa forma, ele poderá ter mais poderes de Akuma no Mi sem riscos, já que é ele quem tem os poderes, e não o demônio em si, explicou D com uma cara séria. Todos ficaram chocados e entenderam do que se tratava o teste. Suponho que já deduziram a prova. Isso mesmo, Luffy, vou te dar o privilégio de aumentar seu poder em escalas enormes para ver se você cai diante da maldição do poder do D. D se aproximou um pouco mais de Luffy e acrescentou, estou depositando minha confiança e até mesmo o destino do mundo em você. Não me decepcione. Luffy, pela primeira vez em sua longa vida, sentiu medo de alguém já que a pressão que dele enviava era enorme. Os outros Mugiwaras não estavam melhores, estavam ajoelhados devido àquela enorme pressão. Ok, D-sama, não vou decepcioná-lo, disse Luffy com maior respeito. D sorriu imediatamente e a pressão diminuiu como se nunca tivesse acontecido. Então, D voltou ao seu trono e continuou. Bem, com isso você pode ter muitos poderes de Akuma no Mi com os quais poderá proteger quem você ama. Agora, finalmente existe a habilidade de transferir e consiste nisso você pode transferir um poder Akuma no Mi que você absorveu para quem você quiser sem os riscos que já mencionei. Luffy e os outros ficaram entusiasmados porque com isso Luffy não só ficaria mais forte, eles também ficariam mais fortes. No entanto, há um mas. O poder que você transfere para um Nakama, você perderá. É a coisa mais justa e sei que você vai entender, D disse olhando para ele. Luffy entendeu o que ele quis dizer e disse. Entendo, obrigado por isso D-sama, prometo atender suas expectativas. D sorriu e os dispensou dizendo. Então, até mais meus queridos campeões e que o amanhecer esteja com vocês. De volta ao mundo real. Todos se levantaram do chão e viram os presentes de D para os novos Nakamas. Luffy decidiu testar sua habilidade depois de contar aos outros que sua habilidade evoluiu graças a ele se tornar mais forte. Ele absorveu os poderes de Nami, Robin, Bonchan, Yamato e Mikita. Ele absorveu o poder da fruta da invisibilidade e o transferiu para o Usopp, pois seria útil para ele tornar suas balas invisíveis e ficar invisível em situações perigosas. Brook perguntou por que ele não queria o poder de sua fruta e Luffy respondeu que queria morrer como humano e não ser imortal. Eu não queria ser como aquele que buscava a imortalidade e acreditava ser um deus. Todos entenderam e continuaram a festa. Mais tarde, enquanto a festa continuava, Luffy estava pensando no que faria a seguir, já que seu próximo destino era Shabong. Ele sabia que agora fazia parte dos Supernovas junto com Kid Love e agora alguns de seus Nakama também estavam nesse grupo. Ele teve que planejar bem o que iria fazer em Shabong já que conheceria Kid Love, vários dos Supernovas e aquele gordo Tenryubito que bateu lá. Porém, ele também veria Rayleigh, Shaki e aquele lugar seria o ponto de partida para ir para Hancock e treinar por 2 anos. Com sua nova habilidade e seus novos poderes, ele tinha todos os motivos para treinar durante aqueles 2 anos. Além disso, ele queria ver Rayleigh e cumprimentá-la. De repente, ao pensar sobre tudo isso, sentiu uma dor no peito e imagens de sua vida passada passaram por sua mente. Acima de tudo, uma memória da sua batalha mais difícil. Flashback. Luffy, de 20 anos, estava em Mary Joyce em frente ao trono vazio e estou olhando para ele com zombaria. Eu tinha a fruta do diabo Ito Ito, não meu modelo do diabo, que tinha todas as frutas em uma, além de sua defesa absoluta, o que estava dando problemas ao capitão. Luffy usou os 3 arques avançados e sua 5ª marcha, mas ainda não conseguiu derrotá-lo. O que há de errado, Mugiwara?
O seu desejo de liberdade está enfraquecendo? A vontade do meu tolo irmão está desaparecendo? Isto é o que acontece quando você busca algo tão inútil como a liberdade. É apenas uma fantasia que serve para dar falsas esperanças no mundo como o nosso. A única coisa real neste mundo é o poder sobre os outros. Só um idiota procuraria algo inútil e impossível como a liberdade, disse In, preparando um ataque poderoso com seu fruto divino. Agora morra com seu patético desejo de liberdade. Ira do Deus Dragão. Um enorme feixe foi lançado em direção a Luffy, que assistia incapaz de se mover. Mas antes de alcançá-lo, chamas azuis surgiram na sua frente e o protegeram. Não desista, Mugiwara. Você tem a vontade de todos aqueles que te deixaram seus sonhos, inclusive meu pai. Não deixe esse idiota com ilusões de Deus te afetar com suas palavras, disse Marco, olhando seriamente. Luffy percebeu que era verdade, ele não poderia perder. Ele tinha uma vida para viver com Nami, realizar seu sonho, libertar o mundo e ver sua futura família. Luffy cerrou os dentes e o fogo de seu rei de rock adquiriu uma cor dourada como ouro. Eu vi isso e fiquei horrorizado ao ver o Haki mais poderoso sendo usado por Mugiwara. É impossível! Gritei. Luffy olhou para ele e pude ver seu irmão naqueles olhos. Eu vou te derrotar e libertar o mundo. Luffy gritou, lançando-se em direção a In. Naquele dia, uma batalha abalou o mundo onde o amanhecer finalmente chegou. Fim do flashback. Então, Luffy percebeu. Se Barba Negra não conseguisse capturar Ace, então ele teria que encontrar outra pessoa para seus planos. E tinha que ser alguém tão importante quanto ele para ser um Shichibukai, e só havia uma pessoa que era o candidato perfeito: Marco, a Fênix. Luffy dirigiu-se para o mar e concentrou ao máximo seu haki de observação. Com isso, ele começou a ouvir as vozes de todas as pessoas do mundo. Este nível de observação haki era quase uma semelhante ao haki do rei e da voz de todas as coisas. Uma em 1 milhão os alcançou. Ao atingir este nível, ele foi capaz de estender o alcance do haki de observação para o mundo inteiro. Eu chamo esse avanço de observação do rei e suspeitei que Nami pudesse adquirir esse nível por causa de seu dom com o clima. Ele procurou a voz de Marco por um tempo até que finalmente conseguiu encontrá-la. Estava um pouco fraco, o que significava que sua teoria poderia estar correta, mas ainda era audível. Ele fez uma nota mental para verificar a Amazon Lily para ver o que estava acontecendo. Está bem, meu amor. Luffy se virou e viu Nami olhando para ele preocupada. Sim, mas um amigo nosso pode estar em perigo, respondeu ele. De quem você está falando? Nami perguntou preocupada. Você se lembra do Marco? Luffy perguntou. Como esquecê-lo? Ele ajudou você na guerra de Marineford, nos apoiou em vano, me salvou quando aquela cobra super desenvolvida disse que você estava morto e encorajou você na batalha contra In. Ele é como uma família. Por que você diz isso? Nami disse, ficando mais preocupada. Luffy contou a ele o que ele havia experimentado e sua teoria sobre isso. Não pode ser, isso faria aquela guerra acontecer novamente, mas agora com Marco como vítima, Nami disse horrorizada. Sim, mas acho que seria o melhor. Graças ao fato da guerra acontecer, verei nosso Nakama Jinbei e garantiremos outras coisas, disse Luffy. É verdade, foi graças à guerra que você conheceu Jinbei. Bem, acho que algumas coisas não podem mudar, disse Nami. Isso mesmo, mas desta vez não vou deixar ninguém morrer, disse Luffy com um sorriso. Eu sei que será assim e tenho boas notícias para você, Nami também disse com um sorriso. Do que se trata? Luffy perguntou curioso. Nami mostrou a língua e tirou de seus seios um Vivre Card com o nome de Lola. Eu tenho o Vivre Card daquela mulher gorda de novo, Nami disse com sua cara de gato. Ótimo, será útil para nós quando chegarmos ao Volikak, disse Luffy, abraçando-a. Depois disso, eles se despediram de todos em Thriller Bark e partiram para Shabong. No caminho eles conheceram Kami, a sereia, que lhes contou que Ashi foi capturado por alguns bandidos e os Mugiwaras foram salvar seu amigo. No resgate encontraram o cara que disse que por causa do Sanji o estavam perseguindo, ao que Sanji chutou seu rosto novamente. Depois disso, Ashi ficou feliz em ver Luffy, Nami e Nojiko e serviu takoyaki para todos para salvá-los. Mas os lembrados estavam se preparando, pois em breve encontrariam as supernovas e seus piores inimigos, os dragões celestiais.
Porém, Luffy e as meninas tiveram o último momento mágico antes de se separarem por 2 anos, o que Zoro e Sanji também fizeram com suas respectivas meninas. Fim do capítulo 74. Capítulo 75. Algo que não foi contado é que antes de encontrar Kami, eles tiveram um encontro com Shiki, o Leão de Ouro, que queria levar Nami, mas Luffy fechou a boca e o mandou embora, mas não antes de absorver seus poderes de levitação. Agora, os Chapéus de Palha estavam pensando sobre a situação deles enquanto se dirigiam para Shabong. Luffy ficou pensativo enquanto traçava um plano em sua cabeça. Ele tinha a vantagem de saber o que aconteceria. Como Kami seria levada até aquele leilão, a luta de seu mestre e a chegada de Kizaru. Eu não queria afetar as coisas que aconteceriam, mas pelo menos agiria para evitar tragédias sem afetar os acontecimentos. Ele mostraria à marinha do que sua tripulação era capaz. Bem, pessoal, estamos perto do Novo Mundo, disse o capitão. Quero ver a ciência do Novo Mundo, disse Reiju com entusiasmo. Será emocionante ver o que há do outro lado, disse Mariane alegremente. Espero ver coisas incríveis, disse Nojiko. O capitão viu os rostos de seus nakamas na nova vida com tristeza, sabendo o que aconteceria. E nós iremos também? Kami perguntou bem perto de Luffy enquanto Ashi e Papuga viam. Não, vocês 3 só virão conosco para curtir o mundo humano. Quando terminarmos, quero que você volte para sua ilha e fique seguro, Luffy disse com uma cara séria. As palavras de Luffy soaram como uma espécie de rejeição do humano para eles. Porém, Luffy acalmou os 3 dizendo: não se preocupe, o mundo humano é vil e cruel com quem é diferente como você, mas também existem humanos que aceitam você como eu. Eu só quero que eles estejam seguros, só isso. Kami apenas olhou para ele com compreensão, enquanto Luffy continuava falando. Gente, para quem não sabe, esse lugar é o local número 1 de venda de escravos do mundo. Portanto, todos têm permissão para matar, gritou Luffy. 3 Isso surpreendeu a todos, mesmo aqueles que se lembravam, já que Luffy não era de matar. Se você ver um Tenryubito, fuja e proteja Kami. E Ashi, esses caras não vão ter piedade de você, Luffy disse. Ao mencionar isso, ele ficou seriamente irritado, assustando alguns. Ele ficou seriamente assustado quando ficou com raiva. Portanto, tenha cuidado, Luffy disse. Todos concordaram com o que ele disse enquanto Ashi olhava preocupado para Luffy. Ele não conseguia acreditar que o garoto que o perdoou naquela época fosse alguém que pudesse ser assustador agora. Luffy caminhou enquanto derramava algumas lágrimas ao lembrar o que aconteceu em sua vida passada. Por causa de seus erros, aquele almirante apareceu, Kami foi levado e quase perdeu seu nakama daquela vez. Tudo seria diferente agora, sem falar nas recompensas que ele viu numa parede especial do navio. Ele já valia 550 milhões, mais de meio milhão de frutas vermelhas. Ele seria o número 1 da pior geração. Às vezes os cartazes podem parecer uma piada por valerem tanto sem serem tão fortes. Palavras de Katakuri daquela época. Se alguém não é capaz de proteger seus amigos ou familiares, não merece ser reconhecido como forte. Essas palavras só o fizeram pensar o quanto ele estava certo, pois quando perdeu seu nakama ele se lembrou delas e se sentiu muito fraco. Por outro lado, seus nakamas estavam pensando sobre a situação atual e por que o capitão estava tão sério. Não era normal vê-lo assim, principalmente para quem lembrava. Luffy estava com um humor diferente do que eles lembravam e isso os preocupou muito. Mas enquanto pensavam nisso, começaram a conversar sobre outro assunto para quebrar o gelo. Então o que eles farão quando chegarmos em Shabong? Nojiko perguntou. Acho que vou gostar de Shabong. Seguir as instruções de Luffy, disse Usopp. Isso faz sentido para mim, disse Jin. Embora estejamos conversando sobre o que faremos em Shabong, estou pensando no que Luffy disse sobre matar, disse Vivi preocupada. Eu penso o mesmo, não é normal mencionar a palavra matar tão levianamente, Nami disse ao que sua amiga mencionou. Certamente ele disse isso quando sabia o que veríamos em Shabong, disse Zoro, entendendo seu capitão. Ele com certeza disse isso para cuidar de nós, Johnny e Osako disseram ao mesmo tempo. Depois de conversar um pouco, Nami e Robin decidiram conversar com o amante por causa da atitude dele. Luffy estava em seu escritório traçando estratégias no papel para poder manter a calma. Mas quando viu a porta se abrindo viu Nami e Robin entrarem com olhares preocupados. O que há de errado? Luffy perguntou, olhando para eles. Por que você disse que poderíamos matar?
Não é algo que você normalmente diria, disse Nami. Acho que disse isso sem pensar, disse Luffy. Mas por que você diria isso? Robin perguntou. Acontece que aquele lugar é muito perigoso. Eles sabem muito bem que os Tenryubitos conseguem escravos lá e são pessoas sem coração. Se algum de vocês fosse capturado por eles eu não suportaria. Principalmente vocês meninas, se alguma de vocês cair nas mãos daquelas pessoas nojentas, não quero nem imaginar o que fariam com vocês. Só de lembrar o rosto de Hancock quando ele me contou o que sofreu com eles, me faz saber o que fariam com eles. Eu não aguentei. Luffy gritou, quase quebrando a cadeira pela forma como a agarrou. Luffy só recebeu um abraço de suas mulheres o acalmando um pouco. Não se preocupe, querido, nunca cairemos nas mãos dessa escolha, disse Robin, esfregando as costas. Isso mesmo, querido, nós morreríamos primeiro antes de sermos escravos de caras assim, Nami disse, acariciando seus cabelos pretos. O capitão apenas sorriu com suas palavras. Depois disso, eles finalmente chegaram a Shabond, deixando Sunny em um local seguro. A primeira coisa era encontrar Rayleigh para cobrir o navio para que pudessem chegar à Ilha dos Tritões em 2 anos. Mas primeiro eles levaram Camille, Ashi e Papugi para uma festa no mundo humano. Isso é incrível. Camille disse olhando tudo enquanto ficava perto de Luffy. Sim, disse Ashi. Luffy sorriu ao ver Camille feliz com os jogos e apegada a ele. Parecia que ela também havia se apaixonado por ele já que sempre ficou ao seu lado. Mas Luffy estava falando sério quando percebeu que os sequestradores não estavam fazendo nenhum movimento. Tudo bem, mas ele tinha que permanecer alerta. Querido, acalme-se. Você não precisa ser um cão de guarda olhando para todos os lados. Podemos cuidar de nós mesmos, Nami disse a ele, dando um tapinha na cabeça dele. Nami estava certa, ele tinha que confiar em seus nakamas em sua força. Além disso, lembrou-se dos outros amigos, os supernovas. Eles já deveriam estar perto de Shabond e ele precisava ver 3 deles para alguns negócios. Entretanto os supernovas andaram por Shabond fazendo suas próprias coisas, mas com um tema em mente. Supernova número 1, Mugiwara no Luffy. Sendo o pirata que derrotou o líder do CP9, ele irritou alguns piratas por causa disso. Parece que estamos aqui, senhor, disse Killer, olhando para seu capitão. Aquele Mugiwara se acha importante. Gritou o capitão ruivo Eustace Kid. Senhor, você quer que procuremos os Mugiwaras para demonstrar nosso poder? Killer perguntou, olhando para a área. Por enquanto não será necessário, mas temos que estar preparados, disse Kid. Por outro lado outro supernova chamado Basil Avikins estava olhando para suas cartas exatamente como o pôster de Mugiwara no Luffy. É interessante ver que Mugiwara tem todas as cartas a seu favor. Eu deveria assistir um pouco, disse Avikins, olhando para suas cartas. Por outro lado, você pode falar com Mugiwara no Luffy nesta área. Garp Sammy disse que ele é um bom pirata e que apoia os Sword, disse X-Drake olhando em volta. Em outro lugar Apo tocou os dentes em forma de piano enquanto traçava um plano de luta. Ele não era do tipo lutador, mas queria avançar entre os supernovas. Embora eu sentisse que algo terrível iria acontecer. Em outro lugar uma mulher de cabelo rosa estava comendo pizzas enquanto observava a recompensa de Luffy. Então esse cara chegou a 550 milhões? Ele parece bastante atraente e forte. Talvez eu possa ter algo com ele, Jewel Ribbon disse com um sorriso. Mas enquanto isso acontecia com as supernovas, eles ouviram uma explosão que os fez pensar que uma delas fez algo estúpido. Mas não foi assim. As explosões não foram por diversão, foi por algo muito sério e que fez os Mugiwaras ficarem bem. Me solta, maldito! Um homem mascarado gritou devido à pressão do pé de Luffy. Deixe-me deixar você ir. Você quer levar meus amigos e eu não vou permitir isso, Luffy disse com a voz sombria. Você não pode me machucar, eu trabalho para os Tenryubitos. O homem gritou de dor já que Luffy quebrou a mão. As pessoas começaram a correr enquanto Zoro e Sanji protegiam Kamiyashi. Nami estava com a mão estendida enquanto uma nuvem de relâmpagos se formava no céu. Então chegou um homem gordo, baixo e horrível montado numa pessoa como se ela fosse um cavalo. Era um Tenryubito e Luffy, ao vê-lo, mostrou fúria nos olhos. Como você ousa intervir, inseto? Gritou o homem gordinho. Como intervir? Luffy perguntou calmamente.
Isso mesmo, pirralho, você intervém na captura de uma sereia para minha coleção, gritou o homem grotesco. Luffy caminhava com passos suaves que faziam o ar tremer. Ele vai matá-lo, Nami disse calmamente. Eles devem pará-lo, se ele fizer alguma coisa com eles todos vão ficar, Ashi começou a dizer, mas parou por causa do que viu. O Tenryubito começou a atirar nele mas Luffy desviou de tudo com facilidade. Pare de se mover, seu maldito verme inferior! Gritou o gordo furiosamente. Luffy estava prestes a alcançá-lo, mas viu como enormes guardiões vinham em sua direção. Então, ele fechou os olhos e quando os abriu seu haki do rei disparou, deixando-os inconscientes. O Tenryubito fugiu de medo ao ver isso, para a alegria de Luffy. Se aquele gordo soubesse que na verdade era filho de seu legítimo líder, seria ainda mais merda. Com isso, eles já haviam marcado presença e sabiam que isso causaria problemas. Mas o que isso importava? Agora, eles tinham que chegar ao bar do Shaki para o próximo passo. Fim do capítulo 75. Capítulo 76. Os chapéus de palha estavam andando por Shabond depois do que aconteceu com Tenryubito. Os lembrados sabiam que isso causaria problemas, mas era o necessário para salvar Kami e Ashi. Eles foram ao bar do Shaki para que Rayleigh cobrisse o Sunny nos 2 anos de treinamento. No caminho, Kami e Ashi pediram desculpas a Luffy, sentindo-se culpados pelo ocorrido, mas Luffy disse a eles que não era culpa dele e que ele fez o que tinha que fazer. Eles conseguiram chegar ao bar e quando entraram viram uma mulher de cabelos pretos olhando para eles com um sorriso. Bem-vindo, como posso te ajudar? Shaki perguntou. Você poderia nos fornecer um local com água para Kami? Ele precisa de água com urgência, disse o capitão. Shaki sorriu e forneceu a Kami uma piscina para suas necessidades, pela qual ela ficou muito grata. Então, já que sua amiga tem o que precisa, você quer comer alguma coisa? Shaki perguntou olhando para eles. Todos concordaram com suas palavras. Muito bem, vou trazer os cardápios para você, disse ela, procurando por eles. Mas Luffy a impediu de sair tão rapidamente. Espere um momento, quero te perguntar uma coisa, mas primeiro deixe-me me apresentar. Meu nome é Monkey D. Luffy, o futuro rei dos piratas. Você sabe onde posso encontrar alguém para cobrir nosso navio para irmos para a Ilha dos Tritões? Luffy perguntou mesmo já sabendo a resposta. Claro que conheço alguém, Sr. Monkey D. Luffy, a supernova com a maior recompensa, disse Shaki com um sorriso. Ao ouvir isso, vários Mugiwaras ficaram alertas, mas Luffy os acalmou. Vejo que você me conhece, isso inutiliza o resto da apresentação. E quem poderia nos ajudar? Luffy disse com muita calma. Ele é um conhecido meu, mas não está aqui agora. Faz algum tempo que não o vejo, disse Shaki, ainda sorrindo. Luffy foi até a porta e perguntou. Onde você acha que poderia estar? Talvez pescando ou em alguma parte de Shabond, respondeu Shaki. Obrigado pessoal, não saiam daqui e esperem por mim. Irei encontrar esse homem e cuidarei de certos assuntos. Pode levar muito tempo, mas verei você novamente. Nami, você está no comando, disse Luffy saindo do bar. Aquele Luffy, ele não muda, Nami disse com um sorriso. Ele é nosso capitão e já o conhecemos muito bem, disse Rob. Bem, enquanto esperamos por ele, vamos comer alguma coisa, disse Usopp. Sim, vamos comer alguma coisa enquanto esperamos pelo Luffy-kun, disse Nojiko. Sim, nosso querido Luffy-kun retornará, Reiju disse. Ei, senhora, você poderia me dar algumas garrafas de saquê para mim e para meu irmão? Eu quero algo menos forte, disse Bonchan deitada no sofá. Espero que papai esteja bem, disse Mariane com um sorriso. Ele será, ele é super, disse Franky, conhecendo seu capitão. Enquanto os Mugiwaras descansavam, Luffy estava indo em direção a um lugar específico. Ele sabia que ela estaria naquele lugar e precisava falar com ela, bem como conseguir dela algo que precisava. Chegou a um restaurante e ao entrar encontrou quem procurava falando justamente dele. É incrível que Mugiwara tenha assustado um Tenryubito. Não sei se ele é muito estúpido ou muito corajoso, além de bonito, disse Bonnie enquanto comia pizza. Uau, ter uma mulher bonita pensando assim sobre mim me deixa feliz, Luffy disse atrás dela. Bonnie se virou para encontrar exatamente o homem que não tinha saído de sua mente desde que a notícia sobre ele foi divulgada, olhando para ela com um sorriso tão sedutor, enquanto seus nakamas olhavam boquiabertos para ele.
Eu não esperava que fosse você quem viesse até mim, disse Bonnie sem parar para olhar para ele. Bem, eu precisava conversar com você sobre algo muito importante e sabia que você estaria aqui, disse Luffy ainda com seu grande sorriso. E do que se trata? Bonnie perguntou curioso. Luffy sentou na frente dela e respondeu. Tenho um pedido a fazer a você. Bonnie ficou surpreso com o que ouviu, mas sorrindo disse. Nossa, é interessante você querer me pedir algo, mas tem que lembrar que somos piratas, não vou te ajudar se não receber algo em troca. Luffy começou a rir do que disse e quando se acalmou respondeu. Você tem razão, mas eu tenho uma proposta. Que tal competirmos? Competir? Bonnie perguntou confusa. Exato. Vou te explicar. Faremos uma competição para ver quem consegue comer mais pizzas que o outro, explicou Luffy. Bonnie sorriu com confiança ao se considerar imbatível nesse aspecto. Interessante, e o que o vencedor receberá? Ela perguntou com confiança. Luffy sorriu e disse. O vencedor pode pedir uma coisa ao perdedor e pode ser o que ele quiser. Mas sou alguém muito generoso, então se eu ganhar deixarei que você me peça uma pequena coisa que desejo em troca do meu grande favor. Bonnie pensou por um momento. Ela tinha uma oferta muito boa. Mesmo que perdesse, ela poderia pedir um pequeno favor. Ele não perdeu muito, então disse. Ok, aceito o acordo. Ei cozinheiro, prepare todas as pizzas que puder para nós dois. Espero que você esteja pronto para perder. Acredite, posso te surpreender, disse Luffy com um sorriso. Em outra mesa, Bege tinha ouvido toda a conversa e estava interessado em ver como terminaria. Uma hora depois, não pode ser. Como é possível que ele continue comendo? As pizzas acabaram e continuamos com mais comida, mas ele consegue comer mais que eu. Não aguento mais. Bonnie gritou, deitada derrotada na mesa. Luffy a observou enquanto ela comia sua comida favorita, carne. As pizzas acabaram e como ninguém estava disposto a desistir, continuaram a competição usando mais comida. No final, Bonnie não aguentou mais e caiu derrotado na mesa ao escolher a carne como elemento de competição. Bom, foi uma competição muito divertida além de saborosa. Agora, vou te contar qual é o meu pedido, disse Luffy após jogar o osso roído em outro lugar. Tudo bem, pergunte o que quiser, disse Bonnie, esperando algo muito óbvio nos homens. Quero que você faça parte da minha futura frota, disse Luffy. Bonnie olhou para ele de boca aberta. Normalmente os homens pediam seu corpo ou uma noite com ela. Esse menino pediu para ele fazer parte de sua frota, nada mais. Espere. Só isso. Você não quer uma noite comigo, com meu corpo ou com o que os homens normalmente procuram? Bonnie perguntou sem acreditar. Bem, não posso negar que você é uma mulher linda e com um corpo maravilhoso. Mas, se pudesse haver algo entre nós, eu preferiria que fosse normal e sem usar algo tão sujo como ter vencido uma competição, disse Luffy, um tanto nervoso. Bonnie olhou para Luffy incrédula e então se lembrou de algo que Ace disse a ela quando o conheceu. Ele lhe disse que seu irmão Luffy era alguém único, que ele nunca deveria compará-lo com os outros e que se o conhecesse veria do que ele estava falando. Entendo, você é alguém único assim como seu irmão me disse. Nesse caso, concordo em fazer parte da sua futura frota, Bonnie disse com um sorriso. Que bom. Mas, você deve saber que mesmo fazendo parte da minha frota, você tem total liberdade para fazer o que quiser. Não vou lhe dizer o que você ou sua tripulação devem fazer. Só há uma coisa que você não pode fazer e é buscar o título de Rainha Pirata já que eu o terei, disse Luffy sério. Me parece justo. Mas posso fazer meu pedido agora? Perguntou Bonnie. Vá em frente, Luffy respondeu. Naquele momento, Bonnie agarrou Luffy pelo colete e o beijou na boca. A tripulação de Bonnie, bem como Bege e sua tripulação, ficaram chocados ao ver isso. Após um minuto de beijo, eles se separaram e Bonnie disse. Eu quero ser sua mulher. Luffy ficou chocado, mas se recompôs e colocando a mão na bochecha de Bonnie disse. Se é isso que você quer, terei prazer em conceder a você. Bonnie sorriu e beijou Luffy novamente. Luffy por outro lado, gostou do beijo, mas usou a habilidade de absorção para ganhar os poderes da fruta de Bonnie. Ele sentiu que eles seriam úteis para ele em algum momento e também seria ótimo voltar à aparência que tinha aos 40 anos. Após o beijo, Luffy olhou para Bege que o olhava surpreso e algo lhe ocorreu. Olá Bege, é um prazer conhecê-lo neste lugar, disse Luffy, oferecendo sua mão.
Bege olhou para ele por um momento e apertou sua mão sorrindo. Eu digo mesmo, Mugiwara, disse ele. O que ninguém sabia é que Luffy usou a absorção para ganhar os poderes de Bege. Ocorreu-lhe que poderiam ser úteis para Franky depois que ele completasse 2 anos. Estou feliz em ver você, mas tenho alguns assuntos para tratar. Se um dia nos vermos, quero que você se lembre disso. Não importa a situação, você pode contar comigo e com meu povo, disse Luffy sabendo que suas palavras seriam úteis para o futuro. Bege olhou para ele atentamente, sorrindo, disse. Eu vou lembrar. Luffy olhou para Bonnie e após beijá-la pela 3ª vez, se despediu dela para partir para seu próximo destino. Em Marineford 3 almirantes viram a recompensa de Luffy depois de saber o que ele fez em Enies Lobby e assustar o Tenryubito. Droga, não acredito que há um pirata que ameaça minha justiça absoluta. Gritou Akainu. Parece que você terá muitos problemas por causa disso, Mugiwara. Pensou o aliado dos Mugiwaras Aokiji. Esse pirralho parece engraçado. Eu gostaria de testar sozinho, disse Kizaru. Espere, primeiro precisamos ver do que ele é capaz. Sengoku disse, mas também pensou. Agora posso ver por que Garp confia tanto em seu neto para nos ajudar. Bem, irei até Shabond para conhecê-los e ver do que eles são capazes, disse Kizaru, começando a andar. Tudo bem, disse Sengoku. Senhor, você poderia ir com meu tio ajudá-lo e testar o desempenho dos pacifistas. Tudo bem, mas eles devem trazê-los vivos, disse Sengoku preocupado. De volta a Shabond, Luffy ficou na frente da casa de leilões animado ao ver seu mestre Rayleigh. Ele foi um professor que o ajudou a chegar ao topo, pois graças a ele conseguiu derrotar monstros como do Flamingo, Katakuri, Kaido, Barba Negra e Insama. Eu queria muito falar com ele depois de dar-lhe meus cumprimentos. Ele tinha intenções de libertar todos naquele lugar e ver 2 pessoas. Então ele entrou com calma e pôde ver Trafalgar Law e também Eustace de lá dentro, mas continuou andando como se nada tivesse acontecido. O que Mugiwara está fazendo aqui? Law se perguntou. Aquele é Mugiwara? Aquele pirralho não é grande coisa, disse Kid, olhando para ele. Luffy continuou seu caminho até os fundos, desaparecendo de vista. Depois de um tempo, um monte de gente saiu correndo rapidamente, pois estavam livres. Luffy reapareceu com Rayleigh nos ombros, olhando para ele surpreso. Luffy, o que é? O Rei das Trevas começou a dizer. Este não é momento para conversas, sensei, devo levá-lo até meus nakamas e lá poderemos conversar com calma, Luffy disse com uma seriedade que surpreendeu Rayleigh e por um momento lembrou do sério Roger. Luffy deixou o local, deixando os 2 capitães em estado de choque. Ao emergir, ele se viu cercado por um grande grupo de fuzileiros navais. Para aí Mugiwara, sabemos o que você fez com Tenryubito. Luffy abaixou Rayleigh no chão e cobrindo os olhos com o chapéu disse. Sim, eu fiz isso. E que? Os fuzileiros navais ficaram com medo da aura que Luffy exalava. Como era possível que um pirralho fosse tão assustador quanto um Yonkou? No entanto, Luffy nocauteou todos usando a fruta de Nami para se mover rapidamente. Rayleigh viu tudo com surpresa e alegria ao ver sua aluna mais forte do que antes. Mas Luffy teve que se esquivar de 3 tiros que foram direcionados a ele e ele pôde ver 3 Tenryubitos se aproximando, incluindo o gordo horrível. Esse é o pai, esse é o idiota que me atacou. Gritou o menino gordinho. Então você voltou, gordo? Luffy disse com raiva. Quem você está chamando de bola de gordura, inseto? Pai, faça alguma coisa. Gritou o ser grotesco. Pirralho, você está falando com um ser superior a você. Portanto, se você não quer se tornar meu escravo, diga-me onde está a sereia que meu filho quer, gritou o pai furioso. Luffy olhou para eles com fúria, mas algo engraçado veio à sua mente. Vou te perguntar uma coisa. O que é a família Celestia para você? Luffy perguntou com um sorriso. Não fale de deuses entre deuses, os Celestias são nossos mestres, são eles que lideram os deuses como nós, disse o pai do gordo com fúria mas respeito pelo Celestia. O sorriso de Luffy ficou maior e ele perguntou. Então, o que você faria se tivesse um na sua frente? O que um inseto como você deveria fazer diante de nós? Abaixar-se e lamber o chão sob seus pés. Os insetos como você são nossos escravos, mas nós somos céus. Gritou o Tenryubito. Luffy gostou de cada palavra e tentou não rir enquanto aquele idiota dizia o que tinha que fazer na sua frente.
Ele alargou o sorriso e disse: "Obrigado por dizer isso, lembre-se bem depois disso", e ele desapareceu. Os 3 tenryubitos o procuraram desesperados, mas de repente foram atingidos com enorme força pelo garoto de chapéu de palha. Os 3 foram enterrados no chão, deixando-os quase inconscientes, o que Luffy aproveitou para se aproximar e sussurrar para eles: "Vocês devem saber que foi uma celeste a quem bateu em vocês, malditos vermes." Os 3 olharam para ele horrorizados antes de finalmente desmaiar. Lave Kid saíram bem a tempo de ver tudo o que aconteceu com Rayleigh. Eles ficaram impressionados com o que aquele garoto Mugiwara fez. Luffy pegou Rayleigh e saiu de lá em direção ao bar. Fim do capítulo 76.